E hoje temos um grande convidado aí, né? Esperado. Ele que me atormentou durante 4 anos aí. É meu ex-chefe, Rafael Simeonato. Bem-vindo aí ao QG dos Gracholas. E aí, Rafa, qual que é a sensação de estar na presença de um ex-funcionário? Satisfatória, né? Depois de tanta espera, até que enfim chegou a nossa vez, né? De se defender. Então, boa noite, pessoal. Espero que vocês vão ter uma conversa hoje aqui bem descontraída, né? Eu comecei a minha carreira profissional na manutenção mesmo, ela teve início em 2010, né? Então, antes disso, já foram várias funções que passei, de frentista de posto, aquele trabalho para ir conciliando a faculdade com o dia a dia. E depois foi aparecendo algumas oportunidades e até que apareceu num frigorífico, num abatedouro, uma vaga de mecânico. Então eu estava no terceiro período, né, da faculdade, consegui entrar, fazia tecnólogo em manutenção industrial, entrei no frigorífico, nessa área aí, onde trabalhei aproximadamente 1 ano e meio, na função de mecânico, e daí surgiu a vaga de eletromecânico, isso dentro na mesma empresa. Até uma curiosidade referente a isso, que eu tinha muito medo da altura, né? Então, quando surgiu essa vaga, me chamaram, vai ter uma vaga e tal, você está capacitado, a gente gostaria de ver se você tem interesse, ser promovido e tal. Eu pedi para pensar, né? Não dei resposta se eu queria ou não. Eu falei, eu vou para casa, eu vou pensar, porque se eu passar para eletricista, eu tenho que subir em escada, né? Até então não subia. Mas daí, deu certo, entrei, trabalhei um período de eletromecânico, então na função. E de dentro da empresa, da manutenção que a gente tocava, tinha algumas frentes. E nessas frentes que a gente foi abraçando. Lá era uma época que a gente tinha bastante obra e bastante extra, então, que nem dizia um colega nosso, quanto mais sangue, mais murcia, né? Então, quanto mais extra conseguia fazer, mais tirava, né? Então, a gente foi abraçando essas frentes ali. Então, perto de 2013 ali, eu passei para encarregado de manutenção. Então, a organização era, então, o gerente de manutenção, um supervisor e um encarregado, para os 3 turnos. Trabalhei ali um período de 1 ano e pouquinho de encarregado. Depois eu passei para supervisor de manutenção. Daí supervisor, sim, eu fiquei próximo de 6 anos na função de supervisor de manutenção. E perto de 2019, aí surgiu uma oportunidade de sair da área da manutenção em si, foco de manutenção. Isso tudo dentro da mesma empresa, né? Então eu saí de supervisão de manutenção e fui para supervisão de utilidades. Então ali eu cuidava da manutenção externa e também toda a parte operacional. Tratamento de água, tratamento de efluente, secagem de lodo, caldeira. Então aí foi de grande validade para minha carreira profissional esse período que eu passei, porque o operacional ele é totalmente diferente da manutenção. Então quando você trabalha com operação, com gestão da operação, isso eu tive grandes aprendizados com a equipe e também com o fluxo do dia a dia, nessa área ambiental, parte de caldeira. Então ali eu consegui alavancar, além da manutenção, consegui pegar essa parte um pouco mais global. Mas muda muito você, tipo, supervisionar mantenedores e supervisionar operadores, né, no caso? Porque quando você for... Quando se fala de você supervisionar uma equipe de manutenção e uma equipe operacional, o que muda pouca coisa, vai ser o conhecimento, a escolaridade, muitas vezes. Uma manutenção, básico, ele tem ali ou um superior ou um técnico. Mas, às vezes, você aprende muito mais com um operador lá que ele não tem estudo nenhum e ele tem uma grande bagagem que ele traz com ele. Então, eu nunca tive dificuldade em trabalhar indiferente se era com pessoas capacitadas, com pessoas com faculdade, com pós-graduação, ou pessoas que não tinham estudo. Você tendo respeito com as pessoas, compreendendo elas, sabendo que você está trabalhando com pessoas e não com máquinas, que existem sentimentos, existe tudo por trás. Depois nós vamos conversar sobre os teus sentimentos, que eles são um pouco fora do que eu estou falando agora, entende? Você consegue sim ter bons resultados e
E com humildade você consegue aprender dessas pessoas também. E daí no último, ali finalzinho final não, metade de 2021, foi 2022, ano passado. Aí surgiu uma oportunidade para a área de coordenação de manutenção. Isso na mesma empresa, né? Então, eu passei para coordenador. Então, de coordenador, eu fiquei uns 8 meses na função de coordenador. Então, até no começo do ano, ocorreu algumas coisas na minha família, né? A parte de saúde, que me fez repensar algumas coisas de vida. Então, nesse ano ali foi um ano bem... vários acontecimentos, transformador. Teve o nascimento da minha filha, teve um probleminha de saúde que já está resolvido com meu pai. Então eu comecei a repensar um pouco o que é a vida, o viver. As prioridades. As prioridades. Então foi ali que no começo do ano então, eu tomei a decisão de estar saindo e abrindo um negócio próprio. Junto com essa bagagem, com esse aprendizado que eu tive dentro dessa empresa a qual eu trabalhei. Então, sou muito grato por isso, porque além de tudo que eu tenho hoje, ter saído de lá, o sustento, o aprendizado você não deixa a hora que você assina lá o teu pedido de demissão. Ele sai contigo. Então, é esse aprendizado que hoje eu estou conseguindo aí, junto com o meu sócio, alavancar o nosso próprio negócio. E como que é o nome do negócio? Já faço merchandise aí, né? Nós estamos a EletroBS. Então, ela é uma empresa especializada em manutenção. Então, a gente presta manutenções preventivas e corretivas e instalações elétricas. Então, o que seria? Entre eu e o meu sócio, que é o Rodrigo, ele também trabalhou no mesmo frigorífico, são 13 anos de experiência dele, mais 13 anos de experiência minha. Então, a gente consegue levar para as outras empresas a manutenção em si. Uma manutenção de uma multinacional, a gente está conseguindo levar para as empresas pequenas. Que é o quê? Uma manutenção preventiva, uma inspeção preventiva, uma manutenção corretiva, mas aquela manutenção que hoje tem empresas pequenas que não tem manutentores dentro, né? E terceirizam, né? Terceirizam, mas é aquela terceirização que o cara vem aqui, ele troca a peça e vai embora. Apaga fogo, né? A gente vai lá, troca, fala, ó, beleza, mas aqui se fazer uma lubrificação, o próximo rolamento você não vai trocar com 6 meses, você vai trocar com 2 anos. Então, a gente pode fazer uma periodicidade de lubrificação, uma inspeção, um reaperto. Então, essa é a ideia, de poder trazer para as pequenas empresas essa manutenção que existe nas grandes Criar hoje. uns planos, né? Planos de manutenção é o que, para quem é de empresa grande, né? É tipo comum, né? Do dia a dia. Mas empresas aí, microempresas ali, tem, sei lá, 6, 8 funcionários, não viabiliza ter uma equipe interna de manutenção, né? É bem interessante essa parte aí, né? De você ter uma empresa que consegue te dar um rumo, né? Sim. E ajudar, e os dois juntos crescem, né? E a sua formação é tecnólogo em manutenção industrial? Eu fiz pela UTFPR, tecnólogo em manutenção industrial. Depois eu fiz pós-graduação em gestão de produção. Gestão de produção, né, no produção. caso. Uhum. E a tua carreira na manutenção foi tudo dentro do frigorífico? Foi toda ela dentro do frigorífico. Trabalhei uns 2 anos antes de entrar no frigorífico, né? Então, eu trabalhei com um cara que fazia instalação elétrica e também numa metalúrgica. Mas eu era aquele cara que fiquei 2 anos trabalhando e não aprendi nada, entende? Só chegava de manhã e esperava o final do dia para ir embora, né? Novo lá, com seus 18 anos. Perdido, né? Eu sempre digo assim, indiferente se você vai ir na aula ou se vai ir no teu trabalho, se você for na aula e a tua aula começa às 7 até às 11 e você tá lá, esteja lá. Aprenda o que tiver que aprender. O teu corpo já tá lá, você já tá lá. Então, se você se colocar naquilo, você vai pegar conhecimentos de lá. E assim, o melhor lugar que existe para você aprender é no CNPJ dos outros. Porque o dia que você tiver o teu erro, ele vai te custar. E às vezes no CNPJ dos outros, quando a gente fala que você é um empregado, ali você está aprendendo. Ali você trabalha com pessoas com conhecimento maior que o teu. Então você pode achar aquela pessoa metida. Ah, não, cara, você acha. Tá?
ou você pode se aproximar dela e pegar o que ela tem de bom. Dá o teu melhor para ela e pega o que ela tem de bom para você. Que comum do público do diário saber qual foi a maior gambiarra que você já precisou fazer aí no tempo de indústria. Se tu lembra. Não sou muito de fazer a gambiarra, né? Eles sempre falam isso. Tendo uma manutenção num sábado à tarde, era só trocar um rolamento. Só troca o rolamento que vai eliminar a folga, né? Era uma máquina que ela retira a papitraqueia do frango, então ela tem uma roda, um rolamento central de 1,20 m de diâmetro, 1.200 milímetros de diâmetro, já que o Bruno falou que não pode falar centímetros, né? Não. Ou 1,2 metros, para deixar mais... Todas as linguagens. Daí foi retirado, era só trocar o rolamento, porque o rolamento estava com folga, né? Quando foi retirada essa roda fora, descobriu que não era folga no rolamento, e sim no alojamento onde ia o rolamento. Então, o rolamento era um 6308, e a capa externa dele dançava dentro da... Então, foi devido a uma... Como é que falava mesmo lá? Era... Uma má verificação, uma má inspeção? Uma CO, né? Essa é uma CO, foi. Foi devido a uma CO, a cagada operacional. Quando ele vai levantar a máquina, ela tem que estar posicionada, né? E daí o operador não cuidou, e daí ele colocou ela a levantar e ela acabou atravessando a roda e trabalhou com ela atravessada. Daí comeu, era alumínio. Era um sábado, né? Não tinha torno, até tinha que ser um torno grande para poder pegar uma peça desse tamanho. E aí o que nós vamos fazer? Aí tinha que montar, tinha que rodar na segunda-feira, não tinha peça. A gente pegou uma resistência do embalador e dois equipamentos de precisão, que um era a bigorna e a outra a mareta. Então a gente foi batendo ali até chegar na micragem que a gente necessitava de aperto entre essa roda e o rolamento. Colocou essa volta de resistência ao redor batida e montou. Deu 4 meses depois para chegar a peça lá. Níquel cromo, né? Essa resistência. Eu presenciei uma num lugar. Mas não fui eu. Não fui eu mesmo. Tinha um refletor que não desligava. E ele ficava direto ligado. E eu acho que foi o mecânico, o eletricista lá. E daí ele não compreendia por que ele não desligava durante o dia. E daí, em vez de procurar a fotocélula, ele resolveu o problema de outra maneira. Foi lá e colocou um temporizador. Na saída do disjuntor, colocou um temporizador. Ligava às 6 da tarde, desligava às 6 da manhã. E funcionou. E a fotocélula estava colada. Entendi. Achou outros métodos de resolver. Não é uma gambiarra, problema. mas é um ajuste esse daí, né? Você estava gravando, né? Você não fazia vídeos ainda naquela época, mas você já estava fazendo uma gravação. Tinha aptidão já pra isso. Eu peguei a mareta, né? Dei 4 marretadas, não quebrou, você encerou o vidro. Na 5ª marretada que eu dei, não achamos nem os pedaços mais da lenta, né? Mas conseguimos provar que aquele lá, ele é um material resistente, só que é resistente só a 4 marteladas. A 5ª ele acaba... Chegamos à conclusão que 4 marretadas ele aguenta, né? Na 5ª já era. E dentro da indústria, nesses seus 13 anos de indústria, qual foi o maior BO que você já presenciou, assim, em questão de dificuldade de manutenção? Se tu lembra ele bate pronto aí. Eu passei uns par de trauma com aquele dito transferidor lá. Qual deles? O transferidor da evisceração. Da evisceração. Aquele lá, umas 4 paradas da bate grande, eu tava junto. Teve uma vez, nós tava tentando passar, ele tinha dado problema, isso ainda quando a empresa era mais outra. perto, acho que senão... Ainda... Você tá falando aqui, sua voz é alta mas aí pra xingar os outros, né? Tá bom. Então, ele tava dando falha e não rodava mais o processo. Era um turno só de abate naquela época lá. E daí eu comecei a mexer, era 1h da tarde. Aí peguei a lista de parâmetros e vai. Deu umas 7 horas da noite, era quase, nós estava ainda lá e não saía do chão. Eu falei, não, vamos parar e vamos jantar. Na volta da janta, daí a gente conseguiu descobrir, ele tinha uma somatória de erro que ele dava, porque ele pegava o sincronismo, né, de 2 encoder, era um inversor de ambos,
E daí ele ia buscando essa sincronização. E ele armazenava esses erros. Então lá era 1 milhão, lá vai pedrada de erros. E ele tinha chegado naquilo lá, você tinha que entrar naquele parâmetro e zerar. Então já estava rodando uns 3 anos aquele inversor. E daí na volta da janta do secamento fresco, assim, sabe quando você abre um manual assim, naquele lugar. Naquele lugar, tava uma manchinha de graxa em cima, assim, você foi limpar e viu. Marcado. E daí era aquele parâmetro lá, daí a gente conversou com os técnicos que estavam apoiando remotamente e foi conseguido. Mas foi um dos dias que mais maçante, assim, E a caldeira velha que furava a cada 15 dias. Ali era triste. Você não sabia qual domingo você ia ter que ir lá fazer uma solda. Fazer a solda. Terminava de soldar, pressurizava pra ver se ficou boa a solda, ela rachava, né? Lembra, e o caos do gerente? Como que é o caos? Tinha dado uma parada a bater, né? Por causa que a caldeira furou. Ele esguichava vapor dentro da fornalha, né? A gente apagou o fogo e esperou. E nisso, ele chegou e pediu pro operador lá, né? Falou, mas por que não entra e solda? Não, porque tá quente a fornalha, né? Tinha que esperar ali umas 4 horas pra poder descer alguém. Ele falou, pede pra alguém pegar uns 3 carinhos de gelo lá e jogar dentro. E o operador saiu atrás dos carinhos de gelo, né? Eu encontrei ele e falei, não, só calma. Será que dava cagada jogar? Um dia trancou a bomba do dorso. Okay. E daí a gente foi lá pra destrancar, a gente colocou, acho que era 10 ou 11 quilos de pressão no compressor de ar, né? E daí abrimos as guilhotinas, fechamos a guilhotina manual e deixamos a de baixo, pressurizar, acho que era 11 quilos no compressor. E depois abrimos e aquilo destrancou que chegou a atravessar o subproduto lá embaixo. Né? Aí beleza, resolvemos o problema, cheguemos com o tempo pro nosso antigo chefe lá. Lá destrancamos e tal, o que fizeram? Não, a gente colocou em 11 o compressor. Né? E a válvula livre não abriu? Eu falei, não abriu. Ué, mas era pra ter aberto. Não, ela tava na oficina, né? Tinham colocado um tampão no lugar da válvula livre da bomba, né? Viu, dessa parte, como você foi supervisor e coordenador, o que muda tanto de um pro outro? Porque pra quem é peão igual ó, parece que só quem manda mais, né? Mas assim... Continuava sem fazer nada, olhando debaixo assim. É igual o mecânico PCM fala isso também, né? Eu fui PCM daí, nós sabemos os estresses que sofre, né? Mas... Não, muda bastante coisa. Eu não... Esse período que eu fiquei, ele foi de bastante aprendizado para mim, porque muda... Eu dizia que muda tudo, cara. Porque o supervisor, ele tá mais próximo do operacional ali, do dia a dia, ele consegue se envolver em algumas coisas. E já a coordenação, você vai se envolver na parte mais macro das decisões, entende? Então, custo, as manutenções, às vezes você tem que decidir o que você vai fazer, o que você não vai fazer dentro daquele mês. Por quê? Porque através se tá tendo venda ou não tá tendo venda, então às vezes você tem que se organizar. O que antes você cuidava uma área, que é a manutenção, você passa a cuidar 3 áreas. Então antes você era o supervisor e depois você passa a ter 4 supervisores abaixo de você. Então muda bastante coisa, mas não é difícil de se fazer. Eu ocorreu um período aí de adaptação, mas basicamente é o que? É você trabalhar com seus supervisores, com seus líderes e com a sua equipe, entende? Então, e tem que ter confiança. Você não consegue mais, vamos fazer essa parte assim, e ir lá olhar aquela parte. Você não tem mais tempo para isso, para estar em todo lugar. Por quê? Porque você começa a cuidar de tudo. A coordenação, ela algumas empresas usam coordenador, algumas empresas usam o gerente de manutenção, né? É o nível, então, onde você está responsável por todas as áreas, né? E a manutenção, você é responsável, então, pela manutenção em si. E o coordenador, ele cuida da operação, da área externa, de água, fluente, caldeira, refrigeração. Energia. Então, tem tudo, energia, tudo vem dali, entende? Então, você tem que ter braços que te ajudem a caminhar. Entende? Então, basicamente é isso que vai facilitar essa caminhada. Eu sempre dizia, a gente tinha
nos períodos que eu fiquei na gestão, nós tínhamos reuniões semanais. Toda sexta-feira tinha uma reunião com toda a equipe, onde a gente falava os principais assuntos da semana, esclarecia como a empresa estava indo, se ia ter uma obra nova, se tinha uma máquina nova, falava sobre segurança, falava sobre qualidade, sempre para deixar todos próximos. E uma das coisas que eu falava assim, uma empresa, hoje, se você tirar um gerente, um coordenador daquela empresa, tira hoje, a partir de amanhã ela não trabalha mais, ela continua fazendo o que ela sempre fez. Se ela bate frango, ela vai continuar, se ela é uma metalúrgica, ela continua, porque quem faz é o chão da fábrica. É a equipe que faz. Um gestor sem uma equipe, ele é nada. Uma equipe sem um gestor, ela só é uma equipe sem um direcionamento quando deu num problema grande. Só isso. Então é isso que muda. A equipe, ela sabe o que fazer no dia a dia. Ela sabe, cada um sabe. O eletromecânico sabe o que ele tem que fazer, o mecânico sabe. Aí, quando ele se depara com um problema grande, sei lá, precisa trocar uma peça, não tem. É uma peça muito cara, nós vamos conseguir comprar, não vamos. Aí começa a subir os níveis. Ah, daí meu supervisor, o que nós vamos fazer? Eu não consigo fazer hoje, quando nós vamos fazer? Daí você entra numa parte de organização da manutenção. Mas o executar a manutenção, ou fazer aquela fábrica andar, isso as pessoas sabem. Então você tem que ter essa ciência que o gestor, o supervisor, o coordenador, sem a equipe ele é nada. E a equipe sem é só uma equipe que está tocando, ela continua fazendo o que ela sempre fez, só na hora de tomar as decisões, daí não pode 20 cabeças tomar uma decisão, porque cada um tem uma visão diferente. Por isso que você tem que ter uma, às vezes, acima de 20, para falar, não, é aqui que nós vamos. Aí depois você tem, que nem numa coordenação, uma acima de 68. Não, realmente vamos manter. Então é só para as decisões maiores ser tomadas com uma efetividade. Agora, o dia a dia, quem toca é o... E essa reunião, quando juntava tudo, supervisor, produção, confusão lá, gritedo, dava muita briga e essa parte... Dava. Até uma época dava bastante. Até que depois você aprende que o silêncio ele é valioso, às vezes, entende? Ela dizia... Minha esposa tem uma frase que ela sempre fala, né? Que às vezes é melhor você ficar quieto, as pessoas achar que você é um idiota, do que você abrir a boca e elas ter certeza, né? Então fica quieto às vezes, que guarda a tua opinião. A gente trabalhou com algumas pessoas por setor e isso a gente viu o que tem ganho. Então do setor de evisceração, a gente... um exemplo, a gente foi o primeiro que a gente começou, colocando um mecânico só para aquele setor. Então começou a acabar aqueles problemas, era muita contaminação, então o cara vai ficando bom naquilo. E daí ele vai conseguindo resolver aqueles probleminhas. O cara trabalhou ali 1 ano e pouco, muito bom naquilo, acompanhou todos os técnicos nas revisões e foi embora, foi trabalhar de técnico para fazer a revisão daquelas máquinas. Eu não vou usar nome porque o meu advogado falou que é só para eu falar dos acontecidos e não usar nome. Mas assim, a folga, né? Agora que você falou, a gente ouvia bastante, mas... Eu precisava falar, você vai vir trabalhar no domingo, né? A gente às vezes fazia manutenção nos domingos. E daí tinha o DSR pra tirar. Quero folgar sábado. Quero folgar, pede pra mim. Quero folgar segunda. Não, o sábado. O sábado, né? Sábado agora... Você vem trabalhar domingo? Não. Não, fala que sim, você pede a folga sábado. Desculpa, por sábado. Claro, chefe, venho sim! Daí eu tenho que marcar tua DSR durante a semana. Sábado. Não, se for sábado, eu trago você no sábado, faço serviço no sábado, não precisa trazer no domingo. Né? Qual que é a lógica de eu te trazer no 100% no domingo e te dar folga no sábado, que tá parado o processo? Então não tem lógica, você tem que pensar um pouco com o olhar da empresa também. Quero folgar segunda, então. Né? Você vai vir só para ganhar 100% e folgar no sábado. Então eram algumas coisas que às vezes as pessoas, mas por que não? Cara, o sábado é o dia que o processo... Isso eu tô falando no frigorífico, né? É o dia que o processo está parado, então uma pessoa menos ali, ela faz falta. Então não era porque não queria, ou porque... Não, se você pensar em entrega, a falta da pessoa no sábado, ela é muito maior do que durante a semana. Durante a semana você tem um processo rodando, você tem mais pessoas. Mas os sábados tem a máquina ali parada, disponível para fazer uma inspeção, uma manutenção. Então quando você pegava o sábado e o domingo, era 2 dias de inspeção. Então, se você desse um DSR pro cara lá no sábado, você perdia essa pessoa. Você perdia 8 horas de serviço de inspeção, 8 horas de serviço de manutenção. Mas aí, quando é olhado pro gestor,
O gestor é ruim, ele não me dá a folga no sábado. Mas você é ruim. Não sei o que, não Tá me vendo, dá. gente? Não, a gente o não gestor passa não de é ruim. horas pra ele. Ah. Esses coordenadores, supervisores aí, veem a gente como horas. Volto a Horas dizer. Que é por lá que você vai lá, é safari que faz lá na África, né? Uhum. Você tá lá, você e teus amigos, você e tua equipe de trabalho. E aparece um leão. Você não precisa correr mais com o leão, você só precisa correr mais do que os outros, né? O primeiro que ele ia pegar, você foi. Então, se são 20 numa equipe de trabalho, você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o melhor. Mas não seja o 19º, 20º aí, porque o dia que vir um corte custa. Então, se você conseguir ficar lá no 11º, você tá no meio. Então, dificilmente vão falar, não, corta a equipe pela metade para pegar o 10º, né? Mas podem falar, corte em 2% da equipe, são 4. Então, você cuida desses 6 para frente ali. Frase. Tem que Olha- ir se cuidando, Olha né? Então, o corte que chegou aqui. eu sempre tinha... Sempre o turno da noite... Qual que é o turno mais mal falado? Que você... Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é? E que o histórico aí que fala acompanhando a diária manutenção é o terceiro turno, mas há controvérsias, porque às vezes, quando tem segundo turno, dependendo do horário do segundo turno, eles reclamam bastante também. Daí é 2 reclamando, né? O Sim. que tá no meio, né? Mas o terceiro turno O terceiro turno é um dos mais... não é mal falado, porque você tem as... menos vistos, né? É um turno menos visto. Então, os gerentes todos estão dormindo naquele horário que as pessoas estão trabalhando. Você deixa aí um quadro cheio de serviço para eles e no outro dia da manhã você chega e você quer ver aquele quadro com o serviço executado. E daí você chega e tá lá o serviço. E daí fala, poxa, os caras não fizeram nada, os caras não fizeram não sei o quê, não sei o quê. Mas e o que aconteceu naquela noite que passou? Por que não foi feito nada? Antes de você reclamar. Você tem que se fazer essas perguntas. Então, o que aconteceu? Por que eles não conseguiram fazer isso? Então, você espera. E daí você, quando eles acordar, que eles têm que descansar também, então não começa a ligar às 5 da manhã, 6, 7, 8, vai ser lá no horário de serviço deles. Cara, o que aconteceu ontem? Por que não deu tempo? Às vezes vai descobrir coisas que esses turnos resolvem por conta própria. Eles tomam as decisões que deveriam ser um gestor, que deveria estar tomando, um gestor grande. Eles resolvem o problema, tomam as decisões, deixam o processo certinho, inicia o processo no outro dia, as pessoas nem ficam sabendo. A única coisa que elas conseguem ver é um serviço que não foi feito. Então, sim, quando você vai olhar para uma pessoa, seja ela no teu trabalho, ou seja ela na tua vida pessoal, se você quiser olhar lados negativos, você encontra. E se você quiser ver lados positivos, você também encontra. Então, você tem que só cuidar no qual lado que você está focando. Em alguma coisa você está focando. Se todo mundo é ruim para você, você cuida que você está focando nas coisas negativas da vida, cara. Você está focando no que é ruim. Então, as pessoas são ruins, a cidade que você mora é ruim, e daí tudo se torna ruim. Daí, do nada, você vende tudo e vai morar em outra cidade. E chega lá e continua ruim. O que estava ruim? É você? É lógico que é outra cidade. Vai ser, a cidade é ruim, as pessoas ruins, a vizinhança é ruim, é os colegas de serviço ruim, daí você vai trocando de emprego. Quando você vê, cara, alguma coisa está errada. Se todo lugar que eu tô indo tá ruim, quem que eu tô levando em todo lugar que eu tô indo? Sou eu. Então primeiro resolve os teus conflitos, depois você vai pra frente. Vai no psicólogo e anota ali naquele caderninho que já deu tempo de vocês pegarem. Eu vou contar um caso pra você, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Deixa eu arrumar minha barba. Assim, o que é mais importante na hora de você contratar uma pessoa? É experiência ou formação para manutenção? O que você acha que pesa mais? Você tá fazendo essa pergunta com um fator pessoal? Ou eu posso responder ela numa parte... primeiro aqui, depois a pessoal. Não, é a pergunta que... Normal? Então eu abri uma caixinha de pergunta, né? Aí o que era... eu abri uma caixinha de pergunta lá, só no grupo do AIGA lá. Daí eles falaram, né? O que valia, era mais importante para a contratação de um mantenedor, né? Se era a experiência ali ou a formação dele. Por exemplo, o cara é um técnico de mecânica com... O que eu digo? Em todo esse tempo, eu trabalhei com alguns gestores, os meus gestores lá, de quando eu entrei,
São pessoas que eu admiro eles até hoje. E são pessoas que eu me espelhei em vários pontos para minha vida pessoal e profissional. E um do que era feito dentro da empresa era a questão de pegar pessoas que estavam estudando, pessoas novas estudando, e formar essas pessoas. Então, nesse ponto, o que era? Você está estudando, está fazendo alguma formação na área, para quê? Pelo menos para você ter um princípio básico, o teórico, né? Você ter a teoria, a base da manutenção, e fazer e depois estar desenvolvendo na parte da prática. Então, o que a gente fazia? Contratava pessoas que só estavam fazendo lá um Senai, uma TFPR, mas nunca tinham trabalhado na área. Era pessoas, o Lopes que veio aqui, se eu não me engano, ele saiu do restaurante e veio trabalhar conosco e fez uma grande carreira profissional. Teve várias pessoas ali da equipe onde eu estava, mais de 80% deles eram pessoas que começaram de menor aprendiz, né? Pegando graxa em pó lá, que dava um pouquinho de sabão para ele. E hoje são eletromecânicos, são líderes e que você consegue... teve bons frutos deles, entende? Então, no meu ver, eu hoje como gestor da manutenção e hoje sócio de uma empresa de manutenção, ainda prezo nessa parte de você pegar uma pessoa e ensinar ela e formar ela. Por que a maioria das empresas não fazem isso? Porque é ensinado a trabalho. Tá? Ensinado a trabalho. Quando você promove uma pessoa internamente, você tá ali, você tem um cara que é um eletromecânico, você passa ele para líder. Só que ele era um eletromecânico proativo, que ele se interessava pelas coisas. Então você passa ele para líder e você tem que sentar lá dele e ensinar ele a ser um líder. Falar, fulano, com pessoas, com esse cara aqui que tá ele tá te testando, você trata ele assim, você sempre trata com respeito, cada pessoa tem um jeito de você conseguir as coisas. Só que isso dá trabalho. E tem muitos gestores e tem muitas empresas que não querem se dar esse trabalho de ensinar. Então faz o quê? Cara, tem que ter experiência, contrato de fora. Aí parte lá pro final. Agora tem pessoas que não. Cara, você pisou na bola, te manda embora e contrata outro. Só que você esquece que aquele cara que pisou na bola, vamos supor que fez um erro operacional lá e deu 50 mil de prejuízo, matou a peça. Esse aí nunca mais vai matar essa peça. Essa peça, esse aí nunca mais mata. Seja ele o que ele estava fazendo, ele não vai mais errar naquilo. Aí você manda embora o operador e contrata outro, põe lá. Daqui a 6 meses acontece a mesma coisa. Isso é o do cargo que a gente comentou. Vamos supor, hipoteticamente, assim, ó, bem hipoteticamente. Se você tem um cara que ele tinha 4 anos e meio de experiência, um eletricista, uma empresa, ela é nacional, né? Uma empresa, e tinha uma vaga de PCM. Assim, eu sabia que tinha vaga de PCM. E aí, você faz a entrevista, você olha no olho do cara que te entrevista lá, fala com ele, e ainda pergunta pra você, mas você manja de mecânica? Fala, não manjo de mecânica nada, cara, eu sei só de elétrica só, né? Mas tô disposto a aprender, né? Lembro até hoje, né? Tô disposto a aprender, tenho vontade de aprender, que não arrega, se for parar, não erra batendo, né? E aí, você faz os exames pra essa empresa, aí você faz todos os exames, na hora que você faz até um exame do joelho, eu tinha o joelho estourado, eu consegui passar no joelho estourado, com o joelho estourado eu consegui fingir que não tinha dor. E aí na hora que eu vou fazer a audiometria, chego a RH e falo, então, a gente preferiu contratar um engenheiro. O que você me diz? Então, vamos lá. Se eu não vejo... que tenha acontecido comigo isso. Eu acredito que não, né? E não que tenha acontecido comigo também. Não. Mas se eu vejo que eu tô numa entrevista e aparece uma pessoa altamente capacitada para o cargo, com um currículo que de lacrimejar os olhos quando você via, assim. Aí, o que eu penso? Não, mas eu tô com uma vaga de PCM no momento.
E esse cara, ele é o camisa 10 dos eletromecânicos. Quer dizer, vamos esperar uma vaga de eletromecânico para daí sim colocar esse cara lá e tirar dar essa oportunidade e também ele conseguir mostrar para nós esse conhecimento, entende? Então, ó... Não, mas errar é humano. Eu digo assim, o que eu acabei de falar. Nossa, tá sendo bom esse momento, gente. Um erro do meu equívoco na sua entrevista. E depois, mas foi retificado, né? Tudo, sabe? Então, 4 depois, meses, né? Você ficou 4 meses do operador, eu falei, não, esse cara aí é bom. É. Passamos você de operador para mecânico, de mecânico para eletromecânico, foi para automação e depois foi para frente. Então, assim, você tem que aprender com os teus erros e com os erros dos outros, né? Você aprende com os erros dos outros porque você tem uma vida só, então você não pode ficar errando muito, né? Porque senão passa o tempo. Já aproveitando da fase lavando roupa suja, que a gente já puxou isso aí, vamos dizer, hipoteticamente, tudo hipotético, assim, que o manutentor, ele veio de São Paulo. Assim, ele veio de São Paulo, sim. Mas não eu, outro. Ele veio de São Paulo aqui pro Paraná, né? E aí, aconteceu ali que o universo colocou que o 7 de setembro, né, que era feriado, ia cair num sábado, né? Aí é feriado, né? Muda nada. Daí é feriado. Não muda nada. Mas é feriado. Nada. Então, o processo tá parado então, pra manutenção. Eu cheguei pro meu supervisor e falar, então, faz 2 anos e meio que eu não vejo minha mãe, cara. Porque ela ficou lá em São Paulo, né? E ela tá lá sozinha. E aí, eu falei pra ela vir já 7 de setembro pra não atrapalhar vocês aí, né? Já que é feriado mesmo. Pra não atrapalhar, incomodar, ter que pedir folga e tal. Então já é sábado, já é folga, né? Aí ela vai ficar sexta, sábado, domingo, e segunda-feira eu devolvo ela, né? Lá pra São Paulo. Beleza? Ele olha no fundo dos seus olhos e fala, viu? Daí você me quebra. Eu falo, mas homem, é feriado, já faz 2 anos e meio que eu não vejo minha mãezinha, pobrezinha. Aí ele olha e fala, viu? Mas vem até meio-dia. Lembrando que nessa ocasião, eu era lá de Beltrão, né? Então eu ia ter que sair de lá, vir e voltar meio-dia lá. Daí eu ia ver minha mãezinha, pobrezinha, que tava 2 anos e meio sem ver minha mãe. Primeiro. Não terminei ainda. Tá. Eu ia só ver minha mãe. Só daí, sábado de tarde, domingo. E aí depois já ia ter, aos prantos, devolver ela para o ônibus. Daí como é que terminou isso? Você pegou a folga ou trabalhou até meio-dia? Não me lembro. Não, então, aí o que aconteceu? Eu falei pra ele, se você falar que eu vou vir trabalhar, eu não vou vir. Aí, ele, com o coração, né, abençoado que tem, fez eu ficar 1 semana trabalhando até as 3 horas, das 5 às 3. Pra pagar o sábado? Isso. Pra pagar o sábado, que por um acaso era feriado. Primeiro, você trabalhava na manutenção e não no batalhão pra ir desfilar no 7 de setembro, né? Então tem que separar que manutenção faz manutenção quando tá parado, né? E é assim que funciona, entende? A primeira reação você... Tá vendo a veia ali, ó. A primeira reação você falou não, entende? E vê o que a pessoa vai falar. Se você falou não e já resolveu, pronto, você ganhou o cara e tá trabalhando. Agora, se ele der uma embasada naquela tratativa, porque às vezes é uma história inventada, então você tem que pegar, sei lá, se a mãe tá vindo mesmo. Tem a passagem já? Deixa eu ver o comprovante da passagem. Teve um cara, não sei se tá assistindo aí, depois eu posso ver, e ele me pediu férias, que ele tinha, o sonho dele era passar o Réveillon na praia. Eu tive que mudar férias de uma equipe e meia, mais ou menos, pra deixar ele pegar férias lá pra passar o Réveillon na praia. Nem pra praia foi. Né? Daí, é que assim, existe a engenharia, né? Na engenharia, o que você fala? Sem pressão não há fluxo, né? Então, às vezes, tem que colocar uma pressão pra fluir as coisas, né? Uma almoxerifada sempre faltava alguns itens. Então, eu tomei por hábito, toda vez que eu passava na almoxerifada, eu entrava lá, aí tinha acesso, né? Depois eles trancaram com o balcão e colocaram uma porta. Eu não sei se foi por causa dele, mas fizeram isso, né? Você não tinha mais acesso. Cada vez que eu ia, eu achava 5 caixinhas diferentes vazias. 3 caixinhas diferentes vazias. Era essa meta do dia. De itens zerados no estoque. E informava, ó. Achei mais 3. E ia informando.
Mas isso acabava ajudando, né? Você manter esse estoque. O problema é que sempre a culpa era da manutenção que tinha tirado tudo no dia antes, né? Mas nunca do almoxarifado comprou, que não fez o pedido. E também nunca do compras que não mandou o pedido. Ou era a manutenção que tirou um dia antes, ou era o fornecedor que demorava a entrega, né? Sempre. Os fornecedores hoje em dia estão... Eu lembro demora bastante. Agora, depois do Covid... Ele teve o Covid, falta de peça, componente, a gente entende. Mas o Covid, ele deu febre, dor de garganta, gripe e umas bengalas, né? Pra uns, né? Porque bastante gente usou muleta, né? Desculpa, né? A muleta a tarde da muleta, né? Ela foi bem usada pra... tem essa aí, vai Mas saber. acontece. Até hoje eu acho que fala, tem Covid, tá chegando mais. Meu Deus do céu, 2 anos, né? Mais ou menos, né? 2 anos que terminou. Meu Deus, a China não tem chip, meu Deus do céu, não entrega componente. Tem uma outra do almoxarifado. Às vezes você chegava, a máquina parada lá, não tem a peça, não tem a peça. Ia lá dentro do almoxarifado, achava a peça. Chegava ali, é o PCM, né? Que não conseguia pesquisar o nome da peça que estava no almoxarifado. Você foi do PCM, o que tinha de diferente que você não conseguia pedir só uma peça? Só entrar lá, escrever o nome da peça, achar no SAP e fazer a aquisição. A peça existia, você não conseguia achar no sistema. Não, isso acontecia muito com o sensor, porque ontem a gente teve live ainda com o Pina, da Circulab, e eu contei já dessa história, que você ia pesquisar sensor, aí era sensor de 0 a 30 volts. Não sabe, o diâmetro não sabe nada. Aí eu ainda fui lá e tirei fotinha ainda, porque eu gosto de sofrer, mas eu não gosto de sofrer, né, de apanhar. Aí eu fui lá e tirei umas fotinhas do sensor e ainda subi, né. Mas diga-se de passagem, o almoxarifado poderia fazer isso, né, na hora de cadastrar, mas isso aí não vamos lavar roupa suja. Vou ter que chamar o responsável do almoxarifado agora pra mim era uma ideia. Tirar essas mágoas também. Eu vou ter que colocar mais um microfone aí pra ser 2 contra 1 ainda. As peças que não tem. É peça que não tem. Acaba zerando. Não, eu lembro. Estoque mínimo que não é mínimo. É que assim, o estoque mínimo é 0. Zero existe, eu acho, né? É um mínimo bem bom. Bem bom, né? É bem baixo, né? Outro dia eu usei até um multiteste humano lá e foi tenso. Houve tensão no lugar. Você sabe como é que funciona, né? Qual que é o multiteste? Se você levar um choque, só dá uma mijadinha abaixo de 100 volts, né? Se você carregar é de 220 a 380, né? Só deu uma mijadinha, medi e tava dando fuga na carcaça, 93 volts. Mas daí era só uma fuga. Inclusive, agora que você já falou disso aí, tem o quadro, né, no Diário Manutenção, que é o ajuste técnico gambiarra. E aí eu separei um especial pra você aqui, que é assim, ó. Bater o óleo com graxa, né? Misturar eles e pôr no redutor pra parar de vazar no retentor. É ajuste técnico gambiarra. Eu acho que é um ajuste técnico. É ajuste técnico? Ele não vai... Você não vai estar danificando ali. Por um curto tempo, dá pra trabalhar tranquilo. Defina curto tempo. 2, 3 meses aí. Não, porque toda vez que eu falo isso aí, fala, é gambiarra. Aí você é o primeiro que defendeu nós, cara. Muito obrigado. Especifique, então, a diferença da gambiarra e ajuste técnico, agora eu me perdi pra si. Não, aí é pessoal, né? Mas seria um ajuste. Cada um tem uma perspectiva, um ajuste, né? O que seria? É uma ação que você pode fazer naquele momento que você não tem outra. Faça o melhor que você pode hoje nas condições que você tem. Eu ia falar, eu ia soltar. Se você tiver melhores condições, você faz melhor ainda. Então, se hoje você não tem os retentores para trocar e a única opção é um óleo e uma graxa, você consegue manter aquele equipamento funcionando por mais um período. Agora, o que não pode acontecer é esquecer dele. Não pode acontecer, vai lá e Ariel faça uma preventiva do redutor, você ir lá e me fazer isso aí. Isso aí não é preventiva. Agora, se você ir lá e viu que o redutor tá seco de óleo, e você não tem redutor para trocar, você faz isso, ponha para rodar e avisa, tem que pedir os kits assim para trocar. Daí ou então dá para tirar o retentor, cortar corta a molinha e vai embora. Essa também é um... esse com certeza é ajuste técnico, nem tem... Isso é ajuste. Isso é até pra prolongar a vida do retentor, às vezes só dá dando uma babadinha só, né? Porque às vezes vem de fábrica, às vezes os caras não tem o acerto certo ali. É no dia a dia que você vê o aperto que precisa da mola, entende?
Ele novo, às vezes, o coeficiente de cada mola não tá certo, né? Tem que dar uma ajustada mesmo. Lembra? Agora que falou de almoço, eu lembrei de um caos que foi... Eu era do primeiro turno, tava fazendo faculdade, né? E aí, eu tenho uma habilidade especial que é dormir em qualquer lugar. Em pé, dormir, às vezes. Aí, uma vez, eu tava no intervalo de almoço, eu fui almoçar às 9h30, e era pra voltar às 10h30, né? Aí, bem na hora que eu tava ali sentado, saiu alguém numas espreguiçadeiras que tinha. Aí eu falei, nada pode dar errado eu ir numa espreguiçadeira, né, agora. Tirar a minha sonequinha de meia hora, né? Tranquilo. Deitei na espreguiçadeira. Acordei 11h30 com esse aqui chutando minhas pernas. Ô, Vadil, não vai trabalhar. Gente, vamos pro finalzinho aí já do coisa, né? Então eu vou abrir então pra pergunta do Rafael. Ali que ele tá fazendo um drama aí pra perguntar. Cara, eu queria saber de você, assim, todo esse tempo ali, experiências, empresas que você trabalhou, qual foi o melhor chefe que você teve? Olha. E o porquê desse melhor chefe? No Paraná, o meu melhor chefe. Não quer se queimar em nada, né? Nunca se sabe, né, quem que eu vou trazer. Não, mas com certeza. O Rafael foi um cara que ensinou demais. Abriu muitas portas também. Porque nós sabemos que para você crescer numa empresa são vários degrauzinhos. E são diversas portas que tem que permitir ser aberto também, porque se o cara não for com a tua cara e você não apresentar o resultado também, ali ele já derruba você, né? E com certeza o Rafael foi uma pessoa que ajudou nessa trajetória, ensinou demais. Nesses anos aí foram 5 anos de frigorífico, então eu vim de operador, mesmo sendo com as dificuldades ali, né? Mas a gente veio como operador e foi subindo os degrauzinhos até técnica de automação aí em 5 anos. Essa foi a trajetória que eu trilhei. Agora eu tenho que agradecer muito a você mesmo pela carreira. Não chora, faz favor. Não, tô meio contente, se puder dar uma acelerada, só pra não... Tenho que agradecer mesmo a você por essa trajetória aí que eu consegui trilhar, com a ajuda de vocês, muitos outros, toda a equipe ali do frigorífico. E agora a gente vai encerrando aí o 3º episódio do Manutenção na Escuta. Muito obrigado novamente, Rafael, pela presença aí. Sucesso na empresa. Indico também conhecer a empresa EletroBS. EletroBS. Eu não sabia se era BS ou SB, mas tudo bem. EletroBS. Então, indico vocês conhecer também. Tem Instagram, né? Tem Instagram mostrando serviços. Então, vamos lá para o nosso encerramento. Manutenção, serviço finalizado.